Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o Fábio Batista. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do escritor estadunidense ou barbadiano, né? O famoso Neville Goddard, que nasceu em 1905 e morreu em 1972, e você talvez já tenha entrado em contato com a obra dele. Eu passei as últimas 3 horas revendo alguns dos materiais do Neville, porque ontem eu comecei a ouvir o livro dele, Despertar da Imaginação. Na verdade, eu ouvi novamente, porque eu estava colocando o meu celular para carregar, e aí acabou chegando na playlist lá do YouTube, e eu estava ouvindo na narração do Michael Michal, que você encontra aqui no YouTube. Então é um livro de 1h30, você consegue ouvir ele todinho, Despertar da Imaginação. E aí eu estava pensando em fazer uma opinião sobre o livro Despertar da Imaginação, que faz parte o Despertar do Poder da Imaginação, que faz parte da coletânea Despertar da Imaginação. E eu decidi, vou lá escutar o Neville de novo, a voz dele, porque tem no YouTube em inglês gravações dele, então eu fui lá ouvir. E aí eu peguei 3 gravações dele para ouvir, 2 gravações na verdade e um livro. E uma gravação muito interessante que eu ouvi do Neville foi Self-Talk, Creating Reality, como a conversa interna cria a realidade. A outra foi algo sobre como manifestar, né? Como manifestar e como transformar as coisas, outra gravação dele. E o terceiro áudio que eu ouvi do Neville foi, na verdade, o livro O Sentimento é o Segredo, de 1944, que finalizou aqui a noite com chave de ouro. Muito legal esse livro. E falando aqui um resumão do que eu revi hoje da obra do Neville, que é um dos autores preferidos da minha irmã Norma, o Neville ele não fala muito de coisas, casa, carro, apartamento. Ele fala muito de experiências e do poder que o ser humano tem de transformar a realidade a ponto dele ter o que ele quer, que inclui coisas, mas que fundamentalmente está resumido em experiências, possivelmente agradáveis. Não quero parecer que vou dar uma aula do Neville, porque tem muita coisa aqui, está tudo no material dele. Se puderem ouvir, lerem o material dele, vale muito a pena. Mas eu vou pegar aqui os pontos principais. Primeiramente, se a pessoa não gostar de cristianismo, vai se irritar um pouco com o Neville, porque ele vai falar o tempo todo de Bíblia, o tempo todo de Novo Testamento, o tempo todo de Velho Testamento. Então, se a pessoa não conhece, procura conhecer um pouquinho as histórias por trás para poder entender o que ele está falando. É verdade que muitas das coisas que ele está falando, ele faz referência aos princípios herméticos, ele faz referência a princípios que você encontra em outras tradições religiosas, e poderia e pode ser entendido em qualquer outra tradição, mas ele especificamente faz muita referência ao pensamento judaico-cristão ocidental. Então ele faz referência à Bíblia, a Jesus, a Cristo, a Paulo, a textos bíblicos, etc. e tal. Então, se você tem dificuldade ou falta de conhecimento nessa área, procura um pouquinho mais de informação para poder entender melhor o trabalho do Neville. Ele conta em um dos áudios que foi em 1933 que ele descobriu essa capacidade de você conseguir realizar os seus sonhos por transformar e trabalhar no seu mundo interno, né? Nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. A obra dele vai evoluindo, vai ficando mais complexa com o passar do tempo, mas basicamente a mensagem do Neville é super simples. Ele traz essa ideia de que o ser humano ele pode alterar a sua realidade se ele perceber a conversa que ele tem, o relacionamento que ele tem com ele mesmo. Se ele tocar nesse relacionamento extremamente importante e perceber 2 pontos de poder que para ele o sono e a oração. Ele menciona essas 2 coisas no trabalho dele. E esses 2 pontos de poder, quando o ser humano percebe
a conversa que ele tem com ele mesmo, o poder que ele tem dentro dele mesmo, se tornam a chave para qualquer futuro desejável, qualquer futuro que o ser humano venha a querer realizar. Gente, inicialmente um conceito muito interessante aqui que eu gostei é como o Neville ele fala do que por meio da conversa interna ou da transformação da conversa interna podemos criar um novo ser, um novo homem. E que a maioria das pessoas sofre porque elas não prestam atenção à conversa que elas têm com elas mesmas ou que elas estão mantendo com elas mesmas o tempo todo. E existe um poder infinito na transformação dessa conversa interna. No livro O Sentimento é o Segredo, aí ele fecha tudo com chave de ouro, porque ele traz o elemento de que não é só também a conversa interna, mas também o sentimento, como a gente sente, que emoções estão ligadas em volta disso, em volta das nossas experiências. E aí ele traz o elemento não do controle, muito interessante, que é quando a gente fala assim, sentimento, lei da atração, às vezes fica fácil pensar que a gente tem que controlar. Estou com raiva, não posso sentir raiva. Estou com medo, não posso sentir medo. Mas o Neville ele fala de convencimento. É necessário convencer o subconsciente, ele menciona aí nesse livro já o subconsciente, a ele mudar de opinião, ou seja, a operar uma nova regra em vez da regra antiga. E os sentimentos são chaves nisso daí. Ele sugere que nós tomemos controle de dois momentos muito interessantes em que temos muito poder. Um é o momento em que vamos dormir e o outro é o momento da oração, que para quem gosta de definições, vale a pena mencionar que para o Neville Goddard, oração não é pedir, oração é se preparar para receber. Então, dentro dessa nova composição, desse novo entendimento, aí abre-se um universo de maneiras para entendermos isso daí, porque a oração para o Neville é muito mais parecida, pelo que eu li, com uma meditação e com a preparação do que de fato com a oração mera repetição de palavras ou de pedidos, embora possa incluir a repetição, porque ele fala sobre repetir, o que traz a ideia de afirmações, né? De internalizar afirmações. Mas o trabalho do Neville, que eu vou falar mais aqui, porque é muito legal, ele consegue de uma forma simples falar de coisas extremamente profundas. Basicamente, traz essa ideia do poder pessoal que o ser humano tem, ao perceber a conversa que ele tem com ele mesmo, ao perceber os pontos de poder que ele pode alterar essa conversa e ao criar um ambiente emocional mais propício a ele realizar o que ele deseja. É importante lembrar aqui que para o Neville é preciso saber se o que se quer. Não adianta apenas querer o nada, tem que se querer alguma coisa. E esse processo de querer e de sentir está ligado a crescimento pessoal, ao desenvolvimento de um relacionamento mais forte, mais poderoso consigo mesmo. E a obra dele está aí, você consegue adquirir o Despertar da Imaginação ou Despertar do Poder da Imaginação por um preço bem carinho que eu vi, mas está lá, você pode ler, é muito legal. Mas está também aqui no YouTube, então aconselho a vocês ouvirem. Se tem uma opinião sobre o trabalho do Neville, coloca aí nos comentários. E amanhã eu devo estar gravando, na verdade daqui a pouquinho, né, que já é hoje, eu devo estar gravando um vídeo, porque eu quis gravar o áudio para falar das coisas importantes, né, mas um vídeo para poder trazer isso mais para o visual, né. Aqui eu vou falar algumas coisas que eu anotei. O homem precisa descobrir o poder da conversa interna. Tentar mudar o mundo antes de mudar nossa conversa interna é uma guerra contra a natureza. Então, basicamente, ele fala que tentar mudar o mundo fora da gente antes de mudar o mundo dentro da gente é improdutivo, pela experiência dele, que é muito mais prático e muito mais produtivo a gente alterar o interno, a gente ter mais controle sobre o interno. Ou podemos ter um maior impacto sobre o interno e assim gerar o externo. Ele fala algo sobre energia feminina e masculina muito legal, de uma forma muito bonita.
Quem lê o trabalho do Neville vai comprar um colchão novo, vai pintar o quarto, vai organizar a casa, porque pro Neville dormir é sagrado, o sono é sagrado e o sono é extremamente poderoso. A forma como a gente se prepara para dormir, como a gente dorme, como a gente acorda, é extremamente poderoso. Quem vai falar um pouquinho disso aqui que eu já ouvi falar sobre algo semelhante ao Neville é o Sadhguru, o guru lá da Índia, que tem um bocado de vídeo aí que você pode ver. Em alguns vídeos eu já ouvi ele falar sobre algo muito interessante que ressoa e tem uma ressonância aí com o trabalho do Neville, sobre a importância da preparação para o sono. Eu acho que depois que você lê a obra do Neville, você não vai dormir mais da mesma maneira, seu sono será diferente. Também temos a importância dos relacionamentos, né, que quando se lê o trabalho do Neville, percebe-se que não se pode ter essas emoções, nem deixar qualquer pessoa implantar qualquer ideia na nossa mente, porque as consequências podem ser poderosas ou nefastas, a depender de que ideia foi introduzida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante que eu anotei. Ele fala sobre que o hábito de falar consigo mesmo, a conversa interna é comum, todas as pessoas fazem isso. Se o homem quiser ter uma nova experiência, ele precisa se desfazer da conversa antiga que ele tem com ele mesmo, mudar a forma de pensar, a forma de se relacionar consigo. Você cria seu futuro pela sua conversa interna. Para colher sucesso é necessário plantar sucesso. Uma promessa, mesmo falsa, tende a se manifestar. Isso aqui é muito interessante, porque ele traz a ideia de que se a gente acredita numa mentira, se a gente alimenta uma mentira sobre nós mesmos ou sobre o mundo à nossa volta, nós poderemos experimentar essa experiência, tipo, como se fosse uma realidade nossa, né? Ele fala sobre os poderes do ser humano, que o ser humano tem dois poderes que o tornam um super-herói, que é a mente e a fala, né? A capacidade de pensar e a capacidade de falar, que essas duas capacidades, quando bem utilizadas, podem transformar um homem em praticamente um deus. Ele fala sobre o poder de concordar objetivo com conversa interna, que isso é um dos pontos onde as pessoas falham muito, porque os objetivos delas e a conversa interna são distoantes, não são congruentes. Fala sobre a negatividade, né? Que quando o ser humano ele é negativo ou mal, ele atrai para si vou dizer aqui nas minhas palavras, um verdadeiro inferno de experiência. Então vale a pena trabalhar nessas emoções. O hábito de alimentar as conversas internas precisa ser revisto e mudado. O que é que a gente alimenta, essa questão de alimentação da mente ele traz. Ele menciona o seguinte conceito: se não gostamos de nossa realidade, estamos precisando de uma nova dieta mental. Então, se estamos numa realidade difícil, precisamos de uma dieta mental nova, ou seja, nos alimentarmos de ideias diferentes. E um ponto interessantíssimo que eu vou provavelmente gravar um vídeo sobre esse assunto é que ele fala assim: use sua imaginação como participante, não observador. E esse ponto é extremamente importante, porque ele tá aqui falando que a mente não é para julgar a realidade, a mente existe para criar a realidade. E aqui é poderosíssimo esse conceito, daria aí horas e horas e horas de conversa sobre esse assunto. E indo para minha terceira página de anotações aqui, anotei aqui sobre a importância de controlar o sentimento. Não é controlar como usar força, mas sim investir na mudança da percepção. E sobre algo com relação à manifestação, à visualização, ele fala que é necessário e importante a gente sentir como se já fosse, na verdade, sentir como se já é e não como se ainda não é. Talvez aponta aí um erro que as pessoas cometam ao imaginar algo como ainda não existindo, algo que virá no futuro, e não como algo que já existe. E ele traz toda uma técnica, uma experiência de como fazer isso e exemplos que ele mesmo traz. Outras frases aqui que eu anotei dele: uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Profundo isso aqui, gente. Quando a gente muda um sentimento, a gente pode mudar toda a nossa realidade.
a importância de não entreter sentimentos de dificuldade e empecilhos sobre coisas e situações e experiências. O mundo é uma projeção da consciência, essa é uma frase que ele fala aqui, que consciência precede a experiência, e a definição dele de consciência é bastante interessante, vale a pena dar uma olhadinha. O que é impresso é expresso, aqui ele deu uma de programador, né, gente? Ele fala sobre o que a gente imprime na nossa mente, a gente exprime no mundo, a gente exprime na nossa realidade. E finalizando aqui, uma frase muito interessante também, é que ele fala assim: encontramos o que somos, ou seja, encontramos no mundo aquilo que somos dentro de nós. E aí é profundo, porque traz uma ideia de confronto, não necessariamente de confronto, mas vamos dizer de encontro consigo mesmo. E a importância do sono e de como dormimos. Os gatos aqui lá de fora começaram a fazer barulho, então isso indica que eu devo acabar a minha gravação por aqui, porque senão vai ficar aquele barulhinho de gato no telhado. Aqui não tem telhado, mas na casa do vizinho tem, eles estão aí brigando ou fazendo algumas outras coisas e daqui a pouco vai interferir aqui. Mas agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado desse resumão. Foram 3 horas aqui de mergulho no trabalho do Neville. Eu vou descansar um pouco, meditar um pouco sobre o assunto antes de gravar o vídeo, para ver o que de fato é extremamente importante, embora a mensagem do Neville é simples, clara e objetiva. Precisamos prestar atenção ao que pensamos e ao que sentimos. E isso aí é muito interessante. Obrigado pela atenção, gente. Eu vou ver aqui o que é que esses gatos estão conversando lá fora. E vejo vocês no nosso próximo vídeo sobre algum assunto interessante, uma obra literária, uma obra talvez até do próprio Neville. Obrigadão, até mais. Tchau, tchau.